Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Cristec e no vídeo de hoje nós vamos estar iniciando um curso de Angular. Nesse curso nós vamos abordar diversos conceitos básicos da linguagem e ao final vamos estar desenvolvendo um projeto completo utilizando cada um dos conceitos que foram abordados. Nessa primeira aula, o nosso objetivo é entender como que nós conseguimos estar instalando o Angular no nosso computador, iniciando um projeto e tendo noção da estrutura de pastas que é criada a partir do momento que nós criamos um projeto em Angular. Tendo noção de para que cada uma das pastas serve e qual a funcionalidade de cada um dos arquivos, a gente vai estar perfeitamente preparado para iniciar o desenvolvimento e o início do aprendizado de cada um dos conceitos, sejam eles referentes a componentes, referentes as diretivas, compartilhamento de dados entre componentes, entre outras funcionalidades que nós vamos estar entendendo aqui durante esse curso. E daí, ao final, vamos estar aptos a criar um projeto completo utilizando a linguagem. Então, sem mais delongas, vamos iniciar essa primeira aula. Eu tô aqui com uma pasta aberta e nessa pasta é a pasta onde eu vou estar criando o meu primeiro projeto em Angular. Então você pode estar abrindo qualquer pasta aí no seu computador aonde você deseja estar salvando os seus projetos. Então eu abri essa pasta aqui e agora eu quero abrir o meu prompt de comando dentro dessa pasta, porque é a partir de códigos de comando que nós vamos estar instalando o nosso Angular e logo após criando um novo projeto. Então o que a gente precisa fazer? Estando com a pasta aberta, aqui na parte de cima, onde ficam todos os diretórios aonde eu estou, eu posso estar clicando e vou escrever a palavra cmd. Escrevendo cmd e dando um enter, o meu prompt de comando é aberto dentro da pasta onde eu estou. E é basicamente aqui onde eu preciso colocar códigos, onde com esses códigos eu consigo estar instalando o meu Angular. O código que a gente precisa estar colocando aqui para estar instalando o Angular no nosso computador, instalando a versão mais recente que nós vamos estar utilizando, é basicamente o npm install -g para instalar de forma global, e o que a gente vai instalar é o @angular/cli. Então a gente pode dar um enter e o nosso Angular vai iniciar a ser instalado dentro da nossa máquina. Então basicamente com essa diretiva, com esse código a gente instala o Angular. Agora resta você esperar, vai demorar um pouquinho para esse processo ser realizado, então a partir do momento que ele for, eu volto aqui com vocês novamente. Beleza, o nosso Angular ele foi instalado, perceba que tudo ocorreu da melhor forma possível. Lembrando que para instalar o Angular você também precisa ter instalado no seu computador o Node, porque é a partir do Node que nós vamos conseguir ter acesso a esses comandos de npm. Então você pode vir no seu Google e aqui eu vou estar deixando o link para que você consiga estar instalando o Node.js. Você vai basicamente instalar o Node mais recente aí na sua máquina e a partir do momento que você baixa o Node.js, vai ser possível você rodar cada um dos códigos que nós estamos rodando aqui, perfeito? Eu vou estar deixando na descrição o link do Node.js, como também vou estar deixando para vocês o link do site do Angular, onde você consegue estar pegando aqui nas documentações os seus códigos para você tanto instalar o Angular no seu computador, como também códigos mais para frente que nós vamos estar verificando para conseguir rodar o projeto, conseguir iniciar um projeto e assim por diante dentro da nossa aplicação. Então, perfeito, aqui no nosso código de comando nós já conseguimos instalar o Angular no computador. Agora que o nosso Angular já está instalado, nós podemos estar verificando a versão do Angular que foi instalada no nosso computador. E para verificar isso, a gente só precisa dar o comando ngversion. Com ngversion vai aparecer aqui a versão do Angular, a versão do Node que temos instaladas no nosso computador. Então esse curso aqui vai ser pautado na versão de Angular 17, que é a versão mais recente lançada neste momento. É essa versão que nós vamos estar trabalhando e vamos estar verificando os conceitos. Recomendo que você esteja utilizando a versão do Angular da mesma versão para que você consiga ter o maior aproveitamento aqui desse curso. Perfeito? Então beleza, estamos aqui com o nosso Angular instalado, isso daqui comprova que ele foi instalado na nossa máquina e agora a gente consegue estar criando um novo projeto. Para criar um novo projeto em Angular, basta a gente escrever ng-new para criar um novo projeto e logo após o nome que nós queremos dar para esse projeto. Então eu vou colocar Angular Curso Aula 1.
vai ser o nome do aula. Eu vou colocar Angular Curso Aula, vai ser o nome do nosso projeto. Então eu posso estar criando basicamente dessa forma, diretiva ngnew e logo após o nome do projeto que eu estou querendo criar. E eu posso dar um Enter, que agora o nosso projeto ele vai começar a ser criado. Tem algumas questões que eles vão nos perguntar, como por exemplo, qual vai ser o formato da folha de estilos que nós vamos estar utilizando. Então para estar estilizando o nosso projeto, se a gente vai utilizar o CSS padrão ou se nós vamos estar utilizando outras ferramentas, como o Sass, por exemplo. No nosso caso, nós vamos estar utilizando o CSS padrão para estar utilizando aí o Angular. Então a gente pode estar movimentando através das setinhas, a gente seleciona o CSS e vamos estar dando um Enter. Dessa forma, a gente consegue estar realizando a seleção de que a gente quer a folha de estilo CSS. Temos uma nova pergunta aqui, que é basicamente questionando se nós queremos estar habilitando o server-side rendering dentro do nosso projeto. A gente vai entender mais pra frente o que significa isso, mas por enquanto vocês podem estar habilitando o Y, dizendo que sim, nós queremos estar habilitando. Mais pra frente a gente vai entender o que isso significa e como que funciona isso dentro do nosso código. Agora, todos os nossos arquivos estão sendo criados, esse processo tende a demorar um pouquinho, então assim que ele finalizar, eu volto aqui com vocês. Beleza, nosso projeto foi criado, perceba aqui na nossa pasta que agora nós temos uma outra pasta, que é a pasta do Angular Curso Aula, e agora o que nós precisamos é abrir essa pasta utilizando o nosso Visual Studio Code. Para isso, a gente pode fazer até pelo próprio CMD. O que a gente precisa, então, é entrar dentro dessa pasta que foi criada. Essa nossa pasta que tem o nome do projeto que nós colocamos quando dermos o ngnew. Então, a gente pode colocar CD para entrar dentro da pasta e logo depois o nome da pasta. No nosso caso, Angular Curso Aula. Só dar um Enter, dando um Enter, agora perceba que o nome a direção em que nós estamos dentro agora é o Angular Curso Aula. Estando dentro da pasta do Angular Curso Aula, a gente pode dar um code, espaço, ponto, para abrirmos o Visual Studio Code dentro dessa pasta em específico. Então agora, o nosso Visual Studio, ele é aberto aqui dentro do nosso projeto. Perceba que várias pastas e vários arquivos padrões já foram criados aqui no nosso projeto e são essas pastas que nós vamos entender a usabilidade de cada uma, para entender para que cada uma serve e basicamente no momento do nosso desenvolvimento a gente não fique perdido. Então aqui a gente tem diversas pastas aqui. Primeira pasta, .vs Code. Esse .vs Code é uma pasta criada por conta do Visual Studio Code, certo? Então ela não tem muita relação exatamente com o nosso Angular. Então é basicamente aqui algumas configurações do nosso Visual Studio para a gente estar rodando. Logo abaixo nós temos a Node Modules. Aqui nós vamos ter todos os módulos que vão ser utilizados dentro do nosso projeto. Então são vários pacotes, basicamente, que nós precisamos estar utilizando para rodar o nosso Angular perfeitamente bem. Então, sempre que a gente roda um novo projeto Angular, nós tendemos ali no nosso terminal colocar npm install para que a gente consiga instalar o Node Modules novamente com todos os pacotes necessários. Então, o Angular, ele já vem com vários pacotes que a gente pode estar utilizando. Então, pacotes relacionados a testes, pacotes relacionados aos comandos que nós vamos utilizar dentro do nosso terminal para criar novos componentes, novos serviços, novas diretivas e assim por diante. Então, ele já vem com bastante coisa acoplada para que a gente não precise instalar coisas externas. Então, a gente até em alguns momentos necessita realizar essa instalação de questões externas, mas na maioria das vezes não, porque nós já temos no nosso projeto. E tá tudo dentro dessa Node Modules. Então, é basicamente isso. Nós temos a pasta SRC, onde está a parte principal aqui, digamos, do nosso projeto. É onde nós vamos estar utilizando a maior parte das coisas. Então, a maior parte dos arquivos e assim por diante, para estar desenvolvendo o nosso projeto. Então, eu vou estar deixando para explicar ela por último, porque a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nessa daqui. Agora nós temos alguns outros códigos, alguns outros arquivos que nós não utilizamos tanto, mas que eles têm no nosso projeto para que a gente consiga realizar algumas funcionalidades. Então a gente tem esse editor config, que é basicamente a edição que nós estamos utilizando no nosso código. Basicamente, quando eu quero dar um espaço, qual é o tamanho da indentação e assim por diante. Aqui embaixo eu tenho o git ignore, para que quando a gente coloque o nosso projeto dentro ali do GitHub, por exemplo, quais são os arquivos que vão ser
ignorados para que eles não subam no nosso repositório. Um deles é a pasta Node Modules, justamente porque como ela é muito pesada por ter todos os módulos, todos os pacotes ali do nosso projeto, ela não é uma pasta que precisa subir. Então quando a gente clona um projeto em Angular, a partir do momento que a gente clonou o projeto, a gente precisa dar o código npm install para a gente criar essa pasta Node Modules, visto que ela não vai para dentro do nosso repositório e consequentemente no momento em que nós clonamos o repositório, ela também não vem junto. Perfeito? Então aqui estão basicamente os arquivos que a gente ignora. Nós temos o angular.json, onde nós temos algumas configurações referentes ao nosso projeto de Angular. Dificilmente você vai precisar mexer em alguma coisa aqui, mas caso seja necessário, é essa pasta que você utiliza. Então, basicamente aqui nós temos já colocados quais são as nossas pastas assets, qual é o caminho das nossas pastas assets, qual o caminho das nossas pastas de estilos e assim por diante. Então, esses caminhos de diretório, se você pretende estar mudando, você pode estar mudando aqui no nosso angular.json. Logo abaixo, nós temos os nossos arquivos de pacotes. Então, são arquivos onde ficam os pacotes que nós estamos utilizando. Os pacotes e suas respectivas versões. Então, no package.json, a gente tem aqui diversos pacotes. E aqui, logo ao lado, a gente consegue ver a versão desse pacote que nós temos instalado. Assim, a gente consegue ter uma noção para saber. Ah, não, tal pacote eu estou na versão tal, então eu preciso manter nessa versão ou preciso evoluir nessa versão e assim por diante. Então é aqui no Angular, no package.json, que a gente consegue realizar esse processo. Nós temos também o README. Esse README aqui é quando a gente sobe o nosso projeto lá para dentro do nosso repositório. Esse é o README que vai aparecer ali para as pessoas que abrem o nosso repositório. Aqui de início, ele já é criado com alguns códigos padrões, como por exemplo, os códigos para a gente rodar o nosso projeto, o código para a gente criar ali um novo componente, para a gente buildar o nosso projeto, para a gente iniciar os testes e assim por diante. Então a gente já tem alguns comandos basicamente aqui, padrões, nos localizando do que a gente pode estar realizando dentro de um projeto Angular. Nós temos a parte relacionada ao nosso servidor, então todo o nosso projeto aqui, ele é iniciado a rodar dentro desse service.ts, então o run do nosso projeto, para ele buildar efetivamente, é feito tudo aqui, e daí logo depois todas as outras pastas são rodadas, e são as outras pastas onde a gente vai colocar efetivo conteúdo dentro delas. E aqui embaixo nós temos os nossos TS configs, são as nossas configurações. Configurações referentes a testes, configurações referentes ao nosso código especificamente. Então tudo tá aqui. Essas são basicamente os arquivos que a gente não mexe tanto, mas que são necessários a gente saber basicamente para que eles funcionam. Isso porque, eu quero criar um README melhor ali no meu repositório. Você já sabe que é esse arquivo aqui. Eu quero mexer em algo antes do meu projeto ter rodado. É no service.ts. Quero verificar versões de pacotes que eu tenho instalado no meu projeto. É no package.json. Então assim a gente consegue se localizar e não fica perdido quando a gente quiser encontrar questões específicas dentro do nosso código. Então agora a gente vai mexer nos arquivos que efetivamente são os mais utilizados, que é dentro dessa nossa pasta src. Então clicando aqui na pasta src, nós temos algumas outras pastas. Nós temos a nossa pasta app, temos a pasta assets, é na pasta assets onde geralmente nós colocamos aqui arquivos de imagens e assim por diante que nós vamos precisar acessar dentro do nosso projeto. Então eu posso colocar uma pasta de imagens, caso eu tenha um sistema de imagens no meu projeto, ou salve imagens de alguma coisa, imagens de produtos, por exemplo, eu posso estar deixando essas imagens aqui no assets. Imagens relacionadas ao nosso favicon também, que é a imagenzinha que aparece ali em cima na abinha do nosso navegador, a gente já vai ver mais pra frente. Nós temos o nosso index geral, então esse index, ele é carregado em cada um dos componentes que nós tivermos. Então aqui eu tenho o meu read, que seriam as partes dos meus metadados dentro do meu HTML, eu tenho o meu body, e dentro desse app-root é onde vai ser rodado o meu componente, que é o componente que nós vamos estar mexendo. Então aqui é o início basicamente do nosso index HTML. Nós temos aqui a parte inicial do nosso servidor, tanto main como main servers, e temos aqui o nosso styles.css.
O style.css que fica dentro do SRC é como se fosse um style CSS global. Então, todos os estilos que eu colocar dentro do styles.css que está dentro do meu SRC vão ser colocados e vão ser recebidos por todos os componentes que eu tiver dentro do nosso projeto. O nosso Angular, ele é dividido em componentes. Então, eu posso ter diversos componentes com diversas funcionalidades diferentes. Porém, para estilizar todos eles de uma vez só, eu posso estar usando esse arquivo style CSS, porque ao colocar o estilo dentro dele, todos os componentes vão estar recebendo esse estilo. Então é basicamente isso que acontece nesse styles, que nós chamamos de styles CSS global, perfeito? Então ele é global e ele atinge todos os componentes que nós temos dentro do nosso projeto. Aqui nós temos também a nossa pasta app. Dentro da pasta app, nós temos efetivamente os arquivos que a gente vai mexer bastante. O primeiro arquivo que a gente vai mexer bastante é o app.routes. É nele que nós vamos criar o roteamento, as rotas do nosso projeto. É basicamente no app.routes.ts. Então aqui a gente cria rotas, nós vamos entender como criar rotas mais pra frente. Nós temos o nosso app configs, onde a gente pode colocar o recebimento de alguns pacotes. Então a gente pode colocar aqui um provide, por exemplo, se a gente quiser realizar conexões com algum servidor, com alguma API, a gente precisa colocar um provide HTTP client aqui para incluir o HTTP client ao nosso projeto. E aqui a gente coloca vários provides para a gente estar recebendo algumas ferramentas a mais no nosso código. A gente vai entender e vai utilizar isso daqui quando a gente estiver realizando o nosso projeto. Então, a gente tem daí também o nosso grupo de arquivos que é criado sempre que nós criamos algum tipo de componente. Então, se a gente cria um componente, por padrão, ele vai ter criado esses 4 arquivos aqui. É o arquivo CSS, o arquivo HTML, o arquivo spect.ts, que seria o arquivo de testes, e o arquivo TS. Qual é o relacionamento entre eles? Primeiro deles, o app.component.css. Esse daqui é basicamente um componente. Esse componente se chama app, é o nosso app component. E esse componente tem os 4 arquivos necessários. O primeiro arquivo deles é o arquivo CSS. Nós já vimos que nós temos um style CSS global, onde eu coloco o estilo e ao colocar o estilo, ele afeta todos os componentes do nosso código. Porém, dentro de cada um dos nossos componentes, nós também temos um componente que ele é scoped, ele tem um escopo. Então, se eu modifico e coloco algum estilo dentro desse appComponent.css, que é o nosso estilo do componente app, ele vai atingir apenas o componente app. Ele não vai respingar nos outros componentes que eu tenho dentro do meu código. Ele vai ser utilizado apenas efetivamente no componente app. Então ele é scoped. Diferente do global que atinge todo mundo, o scoped atinge apenas o componente. E é aqui que eu coloco esses estilos. Eu tenho também a parte do meu HTML. Por padrão, ele já inicia com alguns códigos HTML aqui. A gente daqui a pouco já vai ver o que esses códigos HTML constroem dentro da nossa página. Mas é aqui que eu vou colocar toda a estrutura do nosso projeto, todo o esqueleto. Eu coloco o esqueleto do nosso projeto aqui, estilizo o esqueleto do nosso componente aqui no nosso scoped, no nosso CSS scoped, e assim eu tenho a nossa página construída. Outra ponta que eu tenho aqui é o nosso spect.ts. Nós não vamos estar trabalhando nele muito nesse projeto, mas ele é basicamente o nosso arquivo de testes, para nós criarmos testes unitários aqui dentro do nosso Angular. E esses testes unitários daí referentes ao nosso componente, porque cada componente tem esse arquivo de testes. Então é basicamente o arquivo de testes que é criado a partir do momento que nós criamos algum projeto, algum componente aqui dentro do nosso Angular. E por último, mas não menos importante, que nós utilizamos bastante também, nós temos o nosso app.component.ts.
Esse arquivo aqui é responsável pela lógica completa do nosso componente. Então é aqui que a gente vai poder realizar a comunicação com a API, aqui que a gente coloca a nossa lógica de trabalho dentro do nosso componente, as nossas regras de negócio, modifica variáveis, cria métodos e assim por diante. É tudo dentro do nosso app.component.ts. Então nós temos o CSS para estilização, o HTML para criar estruturas, o spec.ts para criar testes e o app.component.ts para criar toda a lógica do nosso projeto. Então agora a gente já passou por todas as pastas que nós temos. Já entendemos como elas funcionam na parte da teoria. Porém agora o que a gente pode estar fazendo é rodando o nosso projeto para estar entendendo o que essa pasta app.component.html constrói quando nós iniciamos o projeto. Então, para rodar o projeto, o que a gente tem que fazer? Eu posso vir aqui em cima em terminal, novo terminal, e a gente vai utilizar o nosso Angular CLI, a nossa interface de comandos do Angular, para a gente estar criando o projeto não, a gente já criou o projeto, para a gente estar rodando esse projeto. Então aqui nesse maisinho, eu tô com o PowerShell aberto, eu não quero usar o PowerShell, eu quero estar utilizando o prompt de comando, então eu posso vir nessa setinha ao lado do maisinho e abrindo o prompt de comando. Abrindo o prompt de comando, agora sim eu posso estar rodando o nosso projeto. Então eu posso dar um maisinho aqui para ficar um pouco maior, a gente conseguir visualizar de forma melhor. E agora aqui, basta eu colocar um ngServe. ngServe faz com que o nosso código ele rode, então ele vai rodar o nosso projeto. Basta dar um Enter e ele vai começar a rodar o nosso projeto em Angular. Vamos aguardar que esse processo seja realizado para entender. Aqui ele está perguntando se a gente quer dividir algumas informações do nosso projeto com a Google. Não tem problema, eu vou colocar um yes, pode estar dividindo todas as análises do nosso projeto. E agora sim, ele está buildando o nosso projeto especificamente com esse único componente que nós temos aqui. Então, vamos buildar e vamos entender. Perfeito, ele buildou. Agora nós temos aqui o nosso projeto rodando no localhost 4200. Eu posso dar um Ctrl clique para abrir aqui dentro do nosso Google. E é basicamente essa tela aqui que está sendo construída pelo nosso app.component.html. Se eu der um Ctrl A para selecionar tudo, apagar e criar um pezinho aqui escrito Olá Mundo e salvar, automaticamente é carregada a nossa página e agora aparece apenas o meu Olá Mundo. E como que isso daqui é carregado em tela? Lembrem-se que nós temos aqui o nosso index.html. Aqui na parte de cima nós temos o nosso head, os nossos metadados. Embaixo a gente tem o fechamento da nossa tag HTML. E no meio a gente tem o nosso body. É o nosso body que está aparecendo aqui. Porém, o nosso body, ele está carregando uma tag diferente. Ele está carregando a tag app-root. Mas beleza, o que essa app-root carrega? Como que o nosso código sabe que o app-root tem que carregar esse componente aqui, esse HTML, consequentemente com os estilos desse CSS e assim por diante? É porque aqui dentro do nosso app.component.ts, que é o nosso código de lógica, a gente tem um seletor onde nós conseguimos estar selecionando esse componente em específico. Que seletor é esse? A gente tem várias configurações aqui. Temos o import de algumas questões e aqui a gente tem algumas configurações do nosso componente. Primeira configuração é o nosso seletor. O nosso seletor é o que a gente vai estar utilizando para selecionar esse componente e mostrar ele em outros componentes ou em outros lugares do nosso código. E o seletor desse componente é app-root. Então, por isso que lá dentro do nosso index.html, a gente tem uma tag com o mesmo nome, app-root. Significa que eu estou carregando dentro dessa parte aqui de trecho de código o meu componente app, que tem como seletor o app-root. Perfeito! Agora nós temos aqui outra configuração que é o standalone igual a true.
nessas novas versões do nosso Angular, o nosso standalone, ele já vem como padrão igual a true. Isso significa que, diferentemente de projetos antigos, de versões antigas do Angular, em que a gente tinha uma pasta específica para os nossos módulos, onde a gente importava os nossos módulos, onde, por exemplo, se a gente fosse usar o HTTP Client, a gente colocava o HTTP Client. Se a gente fosse usar o nosso Forms Modules para utilizar, para modificar formulários, a gente iria colocar dentro dessa pasta de modules. A gente vai colocar tudo dentro de forma escopada, de forma de scoped, em escopo. O que isso significa? Se eu precisar, dentro do meu HTML, utilizar alguma questão que eu precise incluir algum módulo específico, eu não coloco dentro do meu arquivo de módulos. Eu coloco aqui nesse imports, dentro do próprio componente. Então, cada componente tem os seus imports. Eu não importo de forma global, eu importo de forma escopada, dentro de um scope. Então, eu importo dentro do componente que efetivamente está utilizando aquela diretiva. Então, é basicamente isso. Standalone tira a nossa pasta de módulos geral e ele faz com que fique de forma escopada, aonde basicamente dentro de cada componente eu importo os modelos que eu necessitar. Então, aqui, esse router outlet está sendo importado dentro desse imports. Então, eu consigo estar utilizando o módulo do router outlet dentro do meu app.component. Aqui embaixo, nós temos, então, referenciando, no sentido assim, nós já sabemos que esse componente, ele utiliza esse HTML e utiliza esse CSS. Mas aonde que está dizendo que eu vou utilizar esse HTML e esse CSS? É basicamente no nosso arquivo de lógica. Dentro do nosso component.ts, eu estou falando que como template, eu quero estar utilizando o app.component.html e como folha de estilo, eu quero estar utilizando o app.component.css. Então aqui eu basicamente construí o meu componente. Então a gente já entendeu. Então aqui dentro desse app _root, a gente está carregando o nosso app.component.html, que é a folha de estrutura, é o nosso template. Por isso que o nosso Olá Mundo aparece. Agora, nós vamos realizar um teste. Digamos o seguinte, eu estou aqui com o meu app.component.css. Eu tenho apenas um Pzinho aqui que está escrito Olá Mundo. E eu quero colocar aqui no meu P o estilo de color color black, color red, para deixar vermelho. Vamos salvar. Agora o meu Olá Mundo está vermelho. Perfeito. Da mesma forma que se eu tirar esse estilo daqui, esse é o estilo scoped, então é o CSS do meu componente, e colocar aqui no styles.css geral, colocar aqui o nosso P color red, ele ainda assim fica vermelho. Por quê? Porque é o estilo global, então ele vai pegar todos os componentes. Perfeito? Então, beleza, a gente já entendeu como que é a estrutura de pastas aqui do nosso projeto. Outra questão que a gente pode estar entendendo aqui é a criação de componentes. Eu já disse aqui para vocês que sempre que eu crio um novo componente, automaticamente é criado um componente com esses 4 arquivos padrões: CSS, HTML, de testes e a lógica, o TS. Porém, vamos comprovar que isso efetivamente ocorre. Nesse nosso terminal, eu estou rodando o nosso projeto. Então, todas as modificações que eu faço, ele vai atualizando automaticamente na nossa tela. Então, eu vou abrir mais um prompt de comando para não precisar parar a nossa aplicação. E aqui eu vou usar um novo código do Angular CLI. Então, a gente vai colocar aqui ng generate component. Generate component é utilizado como o comando para a gente gerar um novo componente. Então eu coloco ng generate para gerar, e o que eu quero gerar? Eu quero gerar um componente. Esse componente eu quero gerar onde? Eu posso colocar componentes, porque eu quero que crie dentro da pasta componentes, então ele vai criar essa pastinha, e logo depois o nome do arquivo eu vou colocar teste. Então ele vai criar um componente com o nome de teste dentro da pasta componentes. Eu posso dar um enter e o processo inicia a criação. Então ele criou.
E perceba aqui o que ele criou. Ele criou um arquivo HTML, um arquivo de testes, um arquivo TS, que seria a nossa lógica, e o arquivo CSS. E ele criou os 4 arquivos que eu falei que nós temos. Agora perceba, no Style CSS global eu tô tirando os estilos. Então agora ele fica preto novamente como padrão default. Vou fechar os estilos para a gente não confundir. E agora vou abrir aqui a pastinha componentes que foi criada e um novo componente foi criado. Com o nosso CSS, com o nosso HTML, já com um textinho aqui, com o nosso teste.component, o nosso componente de testes, e o nosso teste.component.ts, que seria a nossa lógica. A gente já tem aqui o nosso seletor, então para selecionar esse componente, a gente cria a tag app-teste, então é sempre geralmente app- e daí o nome do componente, no nosso caso, teste. Eu poderia modificar sem problema nenhum, só mudaria o nome do meu seletor, ok? E agora o que nós podemos fazer? Eu quero carregar na minha página esse componente. Perceba que ele tem um HTML com informação aqui, porém ele não aparece na minha tela, porque eu não estou em nenhum lugar referenciando esse seletor, e é o que eu quero estar fazendo. Então o que eu vou fazer é o seguinte: dentro do meu HTML, do meu app.component, que foi o componente criado inicialmente, eu vou referenciar o componente que eu acabei de criar. A gente já sabe como referenciar. É basicamente criar uma tag com o nome do seletor, app-teste, e fecha a tag. Prontinho. Porém, tá dando um erro. Por quê? Antes de ser standalone, que nem nós vimos aqui o nosso projeto, que ele é standalone, nós tínhamos na nossa pasta de modelos, o nosso arquivo de módulos, onde nós conseguimos importar o nosso módulo. Então, a partir do momento que a gente criava um novo componente, o nosso componente já era importado dentro da pasta de módulos e automaticamente todos os nossos componentes podiam ter acesso àquele componente que foi criado. Agora, isso não acontece. Então, a gente manualmente tem que vir aqui e falar que o nosso app.component pode ter acesso ao nosso teste.component. E como que a gente faz isso? Dentro aqui do nosso TS, do componente que vai receber o novo componente, então é o app.component. Aqui em imports, eu quero importar o nosso teste component. Então eu vou colocar uma vírgula e vou falar que eu posso estar importando o teste.component. Perfeito, salvei. Agora o erro aqui parou de aparecer. Posso salvar o meu HTML, abrindo o meu código. Perfeito. Ele aparece o que está no app.component e aparece o que tem dentro do app-teste, que é o novo componente que nós acabamos de criar. Então, perfeito, a gente já conseguiu aprender a fazer essa correlação, a juntar os dois. Agora vamos comprovar que o nosso CSS é verdadeiro. Perfeito, perfeito. Sigamos aqui. A gente sabe que o nosso teste.component tem um CSS. Eu vou colocar que o meu P vai ser color green, aqui nesse Pzinho do nosso teste. Salvei. Perceba, ficou verdinho. Vamos colocar uma outra cor que eu acho que vai aparecer melhor. Acho que o blue vai aparecer melhor, mais forte. Perfeito. Então aqui, eu coloquei que dentro do meu CSS, específico para o componente de teste.component, eu quero que o Pzinho seja azul. Então apenas o meu componente teste está azul, o Olá Mundo não ficou. Agora, se eu venho no meu app.component.tsss e coloco que eu quero uma color red, agora sim vai mudar o meu componente de cima. Então perceba que as estilizações estão separadas. Um para o meu componente app e outro para o meu componente de testes. Perfeito, exatamente da forma que nós queremos. Agora, como que eu faço para estilizar os dois ao mesmo tempo? É só eu vir no styles.css global. Então, no styles.css global, eu posso colocar T, font size, 80 pixels. Salvei. Agora, os dois aumentam a letra,
porque foi no CSS Global, perfeito? Então aqui nessa aula a gente já aprendeu diversas coisas: a criar um projeto, a instalar o Angular no nosso computador, a abrir o projeto, a estrutura de pastas, a questão dos estilos CSS, como que a gente cria um novo componente, como que a gente referencia através do seletor, como que a gente importa um novo componente dentro do nosso novo componente. Então a gente já aprendeu bastante coisa. Agora eu vou esperar vocês numa próxima aula, onde a gente vai avançar cada vez mais aqui com o nosso Angular, para que a gente esteja preparado para efetivar a criação do nosso projeto completo. Então foi essa aula, eu espero que vocês tenham curtido, espero vocês na próxima. É isso, até a próxima aula, falou!